Regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Crê nisso? Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Ei! Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Eu creio, restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, eu creio. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. A saudação dessa noite se encontra no Salmo 84, que diz assim: Como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso! Como eu gostaria de estar ali! Tenho saudade dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, o meu Rei e meu Deus. Perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo Vale das Lágrimas, ele fica cheio de fontes de água, e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Escuta a minha oração, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolheste. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus
do que morar na casa dos maus. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia! Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, sim. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor para sempre, para sempre, para Leitura de 1 Reis, capítulo 8, versículos 1 a 6, 10 e 11. A Arca da Aliança levada para o templo. Aí o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para ir encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a Arca da Aliança de Deus de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a Arca da Aliança e a levaram para o templo. Os levitas e os sacerdotes levaram também a tenda da presença de Deus
com todos os seus equipamentos para o templo. Aí o rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da Arca da Aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem dava para contar. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e a colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor com a glória do Senhor, e eles não puderam voltar para dentro, a fim de realizar os seus atos de culto. Amém. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o ímpio seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro
aí, vai. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, a família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso estar a mim, querido irmão, eu preciso de ti, irmão, precioso estar a Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 56 a 69. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: Vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou: Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: Será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Amém. Graça e paz, irmãs e irmãos. Prontos para escandalizar? O Evangelho de hoje nos desafia a pensar a respeito dos escândalos. O que escandaliza você? O preço dos alimentos, o custo do transporte, seria o alto valor para se pagar por um litro de combustível, líderes religiosos que traem a confiança dos fiéis, inclusive abusando sexualmente de crianças e adolescentes? Ou para você um escândalo sério é trair amigos? Pode ser que nada seja mais escandaloso que jogar lixo na rua, desperdiçar água, comida. O que realmente te escandaliza? São as coisas que as pessoas fazem ou as atitudes egoístas que você cultiva? Será que você é capaz de perceber na sua própria carne aquilo que é um escândalo? Então o Evangelho de João está nos confrontando com esse julgamento, essa percepção daquilo que nos escandaliza, aquilo que é um escândalo para cada um de nós. O que temos por carne no Evangelho de João, nos demais evangelhos e em Coríntios, é corpo. Corpo corresponde à pessoa de Cristo como entidade orgânica, tecidos musculares, órgãos e ossos. Carne tem mais a ver com a total humanidade de Cristo.
de forma que quem participa de Cristo, isto é, tendo ingerido a sua carne, com referência também à ceia, colocando para dentro do seu próprio ser a total humanidade de Cristo, é capaz de saber o que significa a vida que Deus dispensa sobre nós. Será que tivemos experiência assim na ceia? Será que nós já procuramos pensar assim? Ou a gente se escandaliza também com a ceia? Ou a gente se escandaliza com a doação que Deus faz de seu próprio Filho? Com a doação que Cristo faz de seu próprio corpo, de sua própria vida para todos nós? No entendimento puramente material, tanto o que Jesus diz quanto a reação das demais pessoas que o ouvem podem ser escandalosos. Então, esse entendimento puramente dessa realidade material que nós vivemos, tanto o que Jesus diz em relação às demais pessoas que o ouvem, né? Aquela reação que elas têm, podem ser escândalo. Então isso varia muito do ouvinte, do que se é falado, da forma como se recebe uma mensagem. A gente pode se escandalizar, a gente pode escolher entender algo como escândalo, ou a gente também pode escolher escandalizar alguém. O escândalo pode ser uma coisa boa, ou pode ser uma coisa que não é boa, que é ruim, que faz mal. O escândalo pode fazer a gente refletir, pensar, mudar de forma de comportamento, de se relacionar. Então é interessante que Jesus traz um escândalo a fim de que nós cresçamos, né, completamente, espiritualmente, né, como humanidade. Então as palavras de Jesus são escandalosas para alguns, mas também é escândalo a oposição a ele, ao que ele diz. Oposição ao enviado de Deus. O fato de dizer que é enviado de Deus, isso já escandaliza muita gente. Quem avalia essa tensão sem fé vai deixando de segui-lo. É então que Jesus se concentra nos discípulos, porque as pessoas mais distantes daquele núcleo de aprendizado, elas vão tendo outras influências, outras percepções e se sentem escandalizadas. Porém, os discípulos que vivem desde o início da caminhada do Cristo, de Jesus de Nazaré, vendo os conflitos, as dificuldades, os milagres, os avanços, as vitórias que foram alcançando com a palavra de Deus, chegando a muitas pessoas, eles talvez tenham ali maior capacidade ou maior sensibilidade para não se escandalizarem como as pessoas estão se escandalizando. É estranho que alguém tenha seguido a Cristo e depois deixe de seguir. Escandaloso, talvez. Quantas pessoas nós não conhecemos, ou até nós mesmos já nos afastamos dessa caminhada com Cristo. Normalmente bastante forte como experiência na comunidade, uma experiência coletiva. Para muitos de nós isso é um escândalo. Mas a gente nunca para pensar também que talvez nós, como igreja, tenhamos escandalizado alguém e isso fez com que alguém se afastasse. Mas o versículo 68 distingue os que apenas seguem daqueles que seguem participando. Pois quem participa de Cristo passa da fé rasa, impulsiva e apaixonada para uma fé convicta, profunda, forjada nas experiências, ou na experiência propriamente dita com o Cristo. Deixa de entender as palavras de Cristo materialmente para entender as palavras espiritualmente. É mais ou menos como quem diz que quando for mãe, pai, você vai entender. Muitos de nós não têm a experiência da paternidade e da maternidade, e aí alguém que já tem essa experiência nos diz com sabedoria, quando você for ou tiver essa experiência da paternidade e da maternidade, você vai entender. E aí o que Jesus diz pode ser um pouco difícil de compreender, pois nossa compreensão é sim limitada. Mas ainda assim, o que Jesus reivindica é autêntico e de uma clareza incontestável. Seja diante de um analfabeto, seja diante de um grande intelectual. Ele é o autor da vida, o eu sou,
e permanece presente na história humana, fazendo-o ser conhecido através de um programa de transformação das atitudes e dos sistemas. Ele quer, essencialmente, dar a conhecer o reino de Deus. E isso escandaliza muita gente, porque o reino é um sistema poderoso que não oprime, que não enclausura e que não coloca nenhuma lei pesada sobre ninguém. E esse sistema, por ser tão poderoso, por trazer liberdade verdadeira para todos, ele provoca escândalo nos sistemas humanos. Os sistemas políticos, os sistemas financeiros, os sistemas familiares, os sistemas de relacionamento, homem e mulher, como padrão, né? Só pode ser homem e mulher. Outras formas de amor são proibidas. Então a gente percebe como o reino de Deus, ele traz liberdade e amor. Ele não traz leis duras, mas leis que nós podemos cumprir. Sem entrar em pecado, sem arrependimento, mas com alegria. E essa é a grande diferença. Porque quando Jesus, o Eu Sou, o autor da vida, ele apresenta esse programa de transformação das atitudes, dos comportamentos e dos sistemas, que é o reino de Deus, ele escandaliza a todos nós. Mas por que essas pessoas desistem, então? Quando o escândalo é oposto à fé. Quando o escândalo é oposto à fé, as pessoas desistem. Mas qual fé? Pode ser que a fé que esteja sendo passada venha também com um pouco de preconceito, com um pouco de manipulação, com influências bastante pessoais, né, daquele líder, daquela líder que fala, e isso atrapalha, isso pode escandalizar de forma que as pessoas elas se oponham à fé. O escândalo de Jesus, a intenção dele é que as pessoas compreendam a fé, se escandalizem como crítica, como revisão, como análise de consciência. Para isso serve o escândalo, mas não para se afastarem. Quem se escandaliza entra em oposição. O problema é quando continua em oposição, quando continua vivendo uma crise sem resolvê-la. E, portanto, nem mesmo se aproxima do dom do batismo da Eucaristia, tampouco da cruz, e muito menos da nova vida revelada na ressurreição, que também é escândalo para muitos. Se comer da carne e beber do sangue escandalizam, quanto mais morrer por todos, dando a própria vida, vencer a morte e ressuscitar, e ainda ser glorificado. Quem tem fé nisso? Ou você se escandaliza? Se você se escandaliza, mas crê e refaz esse novo significado como nova vida, deixa de ser escândalo. Os versos 66 e 67 mostram que quanto mais se exige fé, mais os seguidores vão dando passos para trás. São inúmeros os seguidores desertores quando se finda o ministério na Galileia. Agora o destino é a paixão em Jerusalém. Então a gente percebe que quanto maior é o desafio da fé, quanto maior é o chamado, né, essa exigência de viver um amor verdadeiro, mais as pessoas se afastam, porque elas se escandalizam, porque elas não conseguem dar conta de enfrentar seus próprios medos, seus próprios demônios, não dão conta ou não querem ou desistem de enfrentar os sistemas que oprimem, não querem se assumir da forma como são, na sua natureza, e isso é como se elas se escandalizassem com elas mesmas e não lutassem para deixar de ser um escândalo. Diante de muitos que desistiram, Jesus pergunta aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Que resposta você teria se essa pergunta fosse feita a você? Quando Jesus diz algo para você que te escandaliza, você dá um passo para trás ou se agarra à fé que o Espírito lhe dá com intensidade para compreender que o verdadeiro escândalo são atitudes que levam à traição de Jesus? Irmãs e irmãos, desejo que a resposta de cada um, de cada uma, seja tão escandalosa quanto a resposta de Pedro.
em nome dos 12 discípulos, que ao fazer uma confissão de fé pública, ou seja, assumir o escândalo, demonstra sua fidelidade ao Cristo. Assim, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Então a gente percebe que quando a gente assume o escândalo da mensagem de Deus, encarnada no Cristo, que enfrentou morte, que ressuscitou e continuou participante das nossas vidas, quando a gente assume esse escândalo, tudo que a gente pensa ou afirma ser escândalo morre também. E esse escândalo passa a ser essa graça, uma nova forma de ver a vida. E não se escandalizar com coisas pequenas. Não se escandalizar de forma a aumentar preconceito, aumentar ódio, mas sim aumentar a alegria. O escândalo deve trazer alegria. O escândalo da graça de Deus deve trazer sim alegria para todos nós. Então que Deus nos ajude a compreender essa ação escandalosa, esse evento escandaloso que é a vinda e a presença do Senhor Jesus em nosso meio, para que nós possamos glorificar o Teu santo nome e fazer também das nossas vidas um completo e contínuo serviço ao reino de Deus. Amém. O Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Damos graças por todas essas bênçãos presentes de Deus. E ainda suplicamos pela terra e tudo que nela habita, pois ouvimos os gritos de socorro, os soluços de solidão e o sofrimento dos perseguidos. Dá, Senhor, novas forças à sua criação. Queremos te louvar com alegria, porque nos libertaste do inimigo, chamaste-nos de dentro da agonia e nos levaste a andar sempre contigo. A tua ira é momentânea e passa, mas teu favor conosco permanece. O choro de uma noite de desgraça transmuda-se no dia que amanhece. As lágrimas das nossas desventuras somente as tuas mãos podem secar. Das dores e das tristes amarguras refazes nossas vidas sem cessar. Assim os nossos passos já cansados revive numa dança jubilosa, e todas as tristezas e os enfados numa perene festa gloriosa. Queremos te louvar com alegria, porque nos libertaste do inimigo, chamaste-nos de dentro da agonia e nos levaste a andar sempre contigo. A tua ira é momentânea e passa, mas teu favor conosco permanece. O choro de uma noite de desgraça transmuda-se no dia que amanhece. As lágrimas das nossas desventuras somente as tuas mãos podem secar. Das dores e das tristes amarguras refazes nossas vidas sem cessar. Assim os nossos passos já cansados revive numa dança jubilosa, e todas as tristezas e os enfados numa perene festa gloriosa.
Finalmente, unidos com o Senhor e por meio da força do seu grande poder, sejam fortes. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Porque nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem no mundo celestial, isto é, os governos, as autoridades e os poderes do universo desta época de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura de Deus. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E, depois de lutarem até o fim, vocês ainda continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos o entusiasmo para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do diabo. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo dá a vocês. Façam tudo isso com oração, pedindo a ajuda de Deus. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Por isso, fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre pelo povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, mesmo estando agora na prisão. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie essa mensagem como devo anunciar. Amém. Irmãs e irmãos, receber a bênção. Que a graça escandalosa de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus enviado por Ele, e o Espírito que habita em nós, e que escandalosamente abre as nossas mentes para a liberdade, para vivermos a realidade do reino, e escandalizarmos pessoas mundo afora, de maneira que elas se escandalizem com essa mensagem maravilhosa, de forma que elas se livrem daquilo que oprime, que lutem contra os sistemas opressores, contra tudo que faz mal, contra tudo que nos persegue. Que esse escândalo seja ressignificado como graça no coração de todos nós, irmãos e irmãs, e nossas famílias, amigos e por todo ser vivente na face da terra. Amém. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço
compromisso de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.